Bom dia a todos nossos queridos e amados irmãos e ouvintes da Rádio Irmão Sertão, que nos acompanham pela rede social, pelo YouTube, pelo canal Pastor Marcos Severo. Olha, nós agora vamos ter um programa diferente, programa Opinião Teológica, né? São irmãos que não são teólogos na expressão da palavra, mas estudaram teologia e conhecem e são hábitos para compartilhar com os nossos amados ouvintes e telespectadores, né? Ok, olha, a Rádio Rumo ao Sertão traz para você com o Plano de Evangelismo Pessoal Recado de Deus, Presbitério Rumo ao Sertão, esse programa de opinião teológica para você, né? As regras nossas são essas, eles vão responderem 3 perguntas, vão primeiro se apresentar e depois a sua palavra final, ok? Bem, vamos então para o nosso programa, né? E os nossos palestrantes estão aí, ó, Reverendo Emanuel, está na cidade da Areia Branca, também da Junta de Missões Nacionais e também do nosso Projeto no Sertão. Veronito Paz, que foi aluno do CPO lá em Zé Toca, no estado do Maranhão, também missionário da Junta de Missões Nacionais. E o reverendo Cláudio, aqui no Rio Grande do Norte, também, Projeto no Sertão, e eles são os que vão trazer as palestras para você, aliás, as respostas às perguntas. E vamos ter também os cantores aí, cantor João Fernandes, da cidade de Pereira, no Ceará, o cantor Edmar, aqui da cidade de Mossoró, e o nosso grupo Laudade da nossa igreja. Então vamos dar início ao nosso programa de opiniões. Então vamos ouvir o amado irmão João Fernandes, cantor, que vai louvar o nome do Senhor, e aí a gente volta com a apresentação dos nossos irmãos. Eles vão fazer as suas apresentações, ok? Então, vamos aí com a apresentação dos nossos irmãos, começando pelo pastor Emanuel, depois o pastor Veronilton e depois o pastor Cláudio. E com vocês, né, o cantor João Fernandes. Tua presença nesta hora, meus pensamentos não estão lá fora. Ao teu lado eu quero ficar, nesse instante adorar. Deus, eu quero ouvir a tua voz dizendo: filho, brilhante se encontrar comigo. Ao teu lado eu quero ficar, ser amado e amar. Eu quero andar a favor do vento, eu quero cantar a qualquer momento, sentir saber que és Senhor. Eu quero andar a favor do vento, eu quero cantar a qualquer momento, falar dos sonhos meus, seguir ao teu lado, Deus. Quero andar a favor do vento, Senhor. Ouvir a tua voz dizer: filho, eu olhar brilhante se encontrar comigo. Ao teu lado eu quero ficar,
senti tua presença nessa hora. Amém, amém. Olá, eu sou o pastor Manuel Borges, sou pastor da Igreja Presbiteriana em Areia Branca, campo da Junta de Missões Nacionais. E sou pastor há 17 anos, plantando igrejas no oeste do Rio Grande do Norte. E queremos compartilhar com você um estudo da Palavra do Senhor que fala sobre a perseverança dos santos. E é isso que nós queremos tratar nesse instante com você. Meu nome é Veronilton Cordia Silva, eu sou ministro presbiteriano, né? Fui ordenado pelo presbitério Vale do Pajeú. Hoje sirvo a Junta de Missões Nacionais na cidade de Zedoca, no Maranhão. E tenho formação teológica, né? Tenho também formação na área de missões, tenho também formação secular na área de letras, língua portuguesa, e estou aqui hoje com muito prazer para participar desse momento de opinião e debate. E daqui a instantes nós estaremos iniciando esse momento, né? Mas quero aqui desde já agradecer ao pastor Marcos Severo por esse momento de poder participar com os irmãos, poder debater, poder falar sobre a palavra de Deus, poder falar do Evangelho de Cristo, poder de fato demonstrar aquilo que o Senhor nos fez, né, em nossa vida, né? A graça dele que nos faz perseverar até o fim. Que Deus abençoe a todos vocês e continue participando conosco. Boa noite, meu querido irmão, graça e paz. Eu sou o pastor José Cláudio, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fui chamado para o campo missionário no ano de 2003 pelo projeto No Sertão, que tinha como presidente o reverendo Marcos Severo de Amorim, e pastoreei uma congregação presbiteriana ali na cidade de Patu durante 4 anos. No ano de 2007, fui convidado a pastorear uma congregação ali na cidade de Porto Alegre e vim a pastorear essa pequena congregação por cerca de 7 anos. Fui transferido para a cidade de Marcelino Vieira, também a convite do projeto No Sertão, para pastorear uma congregação ali naquela amada cidade. E passamos 5 anos ali na cidade de Marcelino Vieira, e hoje eu pastorei uma igreja ou uma congregação presbiteriana aqui na cidade de Luiz Gomes. Durante o meu período ali na cidade de Marcelino Vieira, eu fui ordenado ao Sagrado Ministério e também atuei como pastor ali daquela igreja que também foi organizada igreja na época. E vamos continuar com o nosso programa Opinião Teológica para vocês. E vocês ouviram aí o cantor João Fernandes e também a apresentação dos nossos convidados, né? E agora vamos às perguntas. A primeira pergunta que vai ser feita aqui para eles, o tema do nosso das nossas opiniões é perseverança dos santos, né? E a primeira pergunta que nós vamos ouvir em seguida, né? Primeiro o reverendo Emanuel, depois o reverendo Veronilton e depois o reverendo Cláudio. E vamos ouvir aí, olha, todos vão responder a seguinte pergunta, né? O que é a perseverança dos santos? Com a palavra iniciando o pastor Emanuel. E queremos compartilhar com você um estudo da Palavra do Senhor que fala sobre a perseverança dos santos. E é isso que nós queremos tratar nesse instante com você. Primeira pergunta que nos chama a atenção é: o que é perseverança dos santos? E esta é uma doutrina que trata da segurança eterna dos salvos em Jesus Cristo. Então, é uma doutrina de segurança do crente. Todos aqueles que foram lavados ou remidos pelo sangue de Cristo, foram conhecidos de antemão, salvos, predestinados para a fé em Deus, desde a eternidade. Tendo sido chamados, regenerados, justificados, nós concluímos que esses jamais perderão a salvação, jamais poderão cair em pecado e perder a salvação. Pecado sim, podem cair,
mas não perder a salvação. É verdade, meus amados irmãos, que essa doutrina é a sequência de 4 outras doutrinas que são os 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do calvinismo, que são elas: primeiro, a total depravação; a segunda é a eleição incondicional; terceira, expiação limitada; e a quarta, graça irresistível. A quinta, que é o que nós estamos tratando, que é a perseverança dos santos. Perseverar não significa que os cristãos são imunes ao pecado e ao perigo espiritual. De maneira nenhuma. Perseverança não significa que os cristãos são impedidos de pecar ou de cair em tentação. De maneira nenhuma. Nós somos tentados e muitas vezes podemos cair. Só somos capazes de permanecer firmes porque Deus nos sustenta. É Deus quem nos dá a segurança eterna. Como diz Mateus no capítulo 10, versículo 22. Vou citar alguns textos áureos que mostram a perseverança dos santos, que nos dá a certeza, que nos garante que Deus nos sustenta em suas mãos. 1 Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, esse versículo ensina que no tocante à salvação da nossa vida, que Deus há de terminar a obra que Ele começou, que Ele planejou, que Ele elaborou na eternidade. Deus executa os seus planos até o fim. Então, Ele nos predestinou, com certeza Ele nos dará a vitória. Ele, com certeza, realizará a sua obra até o final. Outro texto áureo bastante importante para nós, para mostrar a segurança do crente, que é a perseverança dos santos, é João no capítulo 10, no versículo 27 ao 30, que fala dessa forma: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu os dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, é o que diz o texto. E esse versículo enfatiza que a graça de Deus é perseverante na nossa vida. A misericórdia de Deus nos sustenta. E esse texto trata justamente que as ovelhas podem até correr perigo, passar por situações difíceis, mas não perecerão. Ele diz que mesmo em meio às ameaças, mesmo em meio às lutas, Deus as sustenta em suas mãos. Porque ele diz: aquele que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, olhe só a segurança que Ele nos dá. Olhe só como Jesus afirma a nossa segurança em Cristo Jesus. E nesse texto nós vamos ver 3 pontos importantes. Primeiro, Ele dá às suas ovelhas a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Segunda coisa que Ele fala é, Jesus, a segunda coisa é, as ovelhas nunca perecerão. Ele nos sustenta. Nós seremos cabalmente mortos, mas nós passamos da morte para a vida. E a terceira coisa que nós vemos nesse texto é que ninguém pode arrebatar ou arrancar das mãos dele, do Senhor Jesus Cristo, e das mãos do Pai. Estamos seguros em suas mãos. Isto é o que o texto nos dá a garantia. Esse texto nos mostra uma certeza de vida eterna. E para concluir esse ponto, nós vamos olhar em Romanos no capítulo 8, no versículo 35 a 39, a certeza da segurança em Cristo Jesus. E diz assim o texto: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, perseguição ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é a perseverança dos santos, a segurança que o Senhor nos dá. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele relata 17 obstáculos à salvação do homem. Mas aqueles que foram chamados, regenerados pelo Senhor, vencerão todos eles. E nenhum desses obstáculos vai representar a menor ameaça à nossa segurança eterna, à nossa vida eterna. Então isso é segurança, isso é a perseverança que o Senhor nos dá. Tratando sobre a perseverança dos santos, a pergunta é: o que é a perseverança dos santos? A perseverança dos santos é a doutrina bíblica que nos ensina que Deus nos dá certeza plena de salvação. Não somente no dia de hoje, mas também no futuro e por toda a eternidade. Então, a palavra de Deus diz que Deus quer que os seus filhos tenham certeza de vida eterna, né? Então, as perguntas que surgem: o crente pode ter segurança de salvação? Ou ele pode perder a salvação? Então, primeiro precisamos entender que Deus deseja que seus filhos tenham certeza da salvação. O apóstolo João escreveu dizendo o seguinte: estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13. Então aqui, o crente, ele tem a vida eterna de maneira certa, de maneira segura e de maneira garantida. Certeza de salvação somente para hoje não é certeza. Não é certeza. Então, observe bem. Se eu digo que sou salvo hoje para me perder amanhã, então eu não tenho certeza de fato da salvação. Por isso que a doutrina bíblica da perseverança dos santos ela é tão importante, porque ela nos traz a certeza, a segurança e a certeza de vida eterna. A certeza e a segurança de que se de fato nós fomos alcançados por Cristo verdadeiramente, de que se de fato nós cremos em Jesus Cristo verdadeiramente, nós temos certeza de vida eterna. Nós temos certeza de salvação. Então não é um mito, não é um conto da carochinha, não é uma invenção de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, não é uma invenção da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é uma invenção da Igreja Reformada, é algo que está na Bíblia. Deus deseja que os seus filhos tenham certeza de vida eterna. Deus deseja que os seus filhos tenham certeza da sua salvação. Deus deseja que os seus filhos, de fato, desfrutem da vida eterna mediante a pessoa do seu amado Filho, Jesus Cristo. Ele deseja isso para nós, deseja isso para mim e deseja isso para a sua pessoa. Ele quer nos salvar. Ele tem o prazer de salvar o seu povo. E Ele quer que o seu povo desfrute dessa bênção que é a certeza da vida eterna. Bem, queridos, eu estou aqui para participar do programa Opinião Teológica e eu queria tentar responder 3 perguntas que me foram enviadas, que estão relacionadas a uma das doutrinas mais belíssimas da fé reformada, que é a perseverança dos santos. Quando nós falamos de perseverança dos santos, é preciso compreender, preciso entender que nós não estamos falando que todas as pessoas que frequentam uma igreja evangélica ou fazem parte da membresia de tal igreja, que até mesmo são batizadas ou foram batizadas, hão de perseverarem até o fim na sua caminhada cristã. Não é isso que eu estou dizendo, até porque não é isso que a Bíblia Sagrada nos informa. Quando nós falamos de perseverança dos santos, nós precisamos entender que a perseverança dos santos é uma doutrina bíblica, genuinamente bíblica,
que diz respeito a um grupo de pessoas os quais a palavra do Senhor chama de eleitos ou escolhidos e também de regenerados. A palavra de Deus chama de escolhidos aqueles que hão de perseverar até o fim. No texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e também no texto da primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, 3. Capítulo 1, versículo 3. E essa doutrina, chamada perseverança dos santos, ela é importantíssima para a igreja, bem como para a fé reformada, porque ela faz jus a todas as demais doutrinas que estão relacionadas à soteriologia, que é a doutrina da salvação. A doutrina da perseverança dos santos nada mais é do que a doutrina que ensina enfaticamente, biblicamente, que todos aqueles que foram eleitos por Deus na eternidade, conforme Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e regeneradas por esse mesmo Deus, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, hão de perseverarem até o fim. Até o fim. Essa doutrina, querido, embora ela seja mal compreendida por alguns indivíduos, longe de dizer que aqueles que foram eleitos por Deus têm uma possibilidade de não serem perseverantes, ela diz claramente que, uma vez eleito e escolhido por Deus para a salvação, esses indivíduos não podem, em hipótese alguma, abdicarem da sua fé. E voltando aqui com o nosso programa, vamos ter agora a segunda pergunta, né? E vocês vão aí acompanhar esses nossos queridos irmãos, né? Nós vamos ter um louvor aí com o cantor Edmar, aqui da cidade de Mossoró. Ele vai louvar o nome do Senhor e em seguida nós iremos ter a segunda pergunta, né? Vocês vão responder, né? A pergunta: uma vez salvo, salvo para sempre? Eles vão responder isso aí, ok? Muito bem, agora vamos ouvir o cantor Edmar, que vai louvar o nome do Senhor. E em seguida vem as respostas dos 3 participantes da segunda pergunta. E vamos aí com a nossa programação. Canta, Edmar! Eu me rendo a teus pés. É o que diz a letra dessa canção. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou
és a direção, o sol a guia. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. O segundo ponto que nós queremos tratar aqui é sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, com certeza, nós não perdemos a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação não pertence a nós. A garantia da salvação é dada por Deus por meio da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por meio da obra da expiação feita por Cristo em favor de nós e aplicada à nossa vida pelo Espírito Santo. Então essa é a garantia, a certeza. O salvo, ele não perde a salvação, porque o salvo é salvo para sempre. Quem nos garante isso é a palavra de Deus, é a obra expiatória de Cristo Jesus. Como afirmamos anteriormente, esta é a doutrina que diz respeito somente àqueles que foram verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. Foram escolhidos, eleitos, como diz Efésios no capítulo 1, no versículo 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então somente os eleitos, somente os escolhidos são verdadeiramente filhos de Deus. Ou seja, como Jesus diz, nasceu de novo, como está registrado em João no capítulo 3, versículo 3, que diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Somente os eleitos, somente os nascidos de novo, nascido de Cristo Jesus, e aqueles que são regenerados, como diz João, ou melhor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, aqueles que foram regenerados em Cristo Jesus, como diz assim: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Então, nós somos regenerados em Cristo, então nós não perdemos a salvação. Bem, uma pergunta que surge é a seguinte: salvo uma vez, salvo para sempre? Com toda certeza, porque a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus nos diz que Deus disse o seguinte, isso é Deus falando na sua palavra. Paulo disse assim: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus, ele começou a boa obra, que é a salvação, e que ele não iria deixar pela metade, ele iria concluir essa salvação naqueles que de fato ele chamou, naqueles que ele salvou, naqueles que ele de fato trouxe a vida eterna, ele iria concluir essa salvação. E o próprio Senhor Jesus Cristo também disse que se eu lhes dou a vida eterna, jamais se perderão, e da minha mão ninguém pode arrebatá-los. Então ele disse, eu lhes dou a vida eterna, isso é presente, está no presente. Dou está no presente. Jamais se perderão, está no futuro, e das minhas mãos ninguém pode arrebatá-los. Isso denota, meus amados, isso denota segurança. Então, ou seja, salva uma vez, salva para sempre, sim, porque a palavra de Deus nos diz que Cristo salva para sempre, jamais se perderão. Quem fala que o salvo pode se perder, está dizendo, em outras palavras, que Jesus não estava aqui falando sério, estava aqui falando algo que não iria cumprir, não iria salvar para sempre. Então a salvação é para sempre, e está aqui na palavra de Deus claríssimo, né? Ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais se perderão, e das minhas mãos ninguém pode tirá-los. Então, se você entende que o salvo pode se perder, você está dizendo que Cristo aqui não estava falando sério. Que Cristo aqui estava falando algo que ele não iria cumprir na vida dos salvos. Eu prefiro crer que o que Cristo falou aqui é verdade, porque Cristo não mente. E ele falou que eu lhes dou a vida eterna e jamais se perderão. Ou seja, ele disse que aquele que é salvo, ele não vem a se perder. Isso é bíblico, isso é correto, está na palavra de Deus e nós cremos nisso. Bem, queridos, eu estou aqui para participar do programa Opinião Teológica e eu queria tentar responder 3 perguntas que me foram enviadas, que estão relacionadas a uma das doutrinas mais belíssimas da fé reformada, que é a perseverança dos santos. Quando nós falamos de perseverança dos santos, é preciso compreender, preciso entender que nós não estamos falando que todas as pessoas que frequentam uma igreja evangélica ou fazem parte da membresia de tal igreja, que até mesmo são batizadas ou foram batizadas, hão de perseverarem até o fim na sua caminhada cristã. Não é isso que eu estou dizendo, até porque não é isso que a Bíblia Sagrada nos informa. Quando nós falamos de perseverança dos santos, nós precisamos entender que a perseverança dos santos é uma doutrina bíblica, genuinamente bíblica, que diz respeito a um grupo de pessoas os quais a palavra do Senhor chama de eleitos ou escolhidos e também de regenerados. A palavra de Deus chama de escolhidos aqueles que hão de perseverar até o fim. No texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e também no texto da primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e 3, capítulo 1, versículo 3. E essa doutrina, chamada perseverança dos santos, ela é importantíssima para a igreja, bem como para a fé reformada, porque ela faz jus a todas as demais doutrinas que estão relacionadas à soteriologia, que é a doutrina da salvação. A doutrina da perseverança dos santos nada mais é do que a doutrina que ensina enfaticamente, biblicamente, que todos aqueles que foram eleitos por Deus na eternidade, conforme Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, e regeneradas por esse mesmo Deus, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, hão de perseverarem até o fim. Até o fim. Essa doutrina, que, embora ela seja mal compreendida por alguns indivíduos, longe de dizer que aqueles que foram eleitos por Deus têm uma possibilidade de não serem perseverantes, ela diz claramente que, uma vez eleito e escolhido por Deus para a salvação, esses indivíduos não podem, em hipótese alguma, abdicarem da sua fé. Voltando aí, aqui no programa Opinião Teológica,
da Rádio Rumo ao Sertão, que está sendo retransmitido ao vivo e também para as nossas redes sociais, para o YouTube, você vai ter o privilégio de assistir. Olha, eu quero fazer uma convocação, certo, pessoal? Dia 23 agora vai ter em videoconferência o primeiro encontro de UPHs do nosso presbitério Rumo ao Sertão, que vai ser videoconferência dia 23, na parte da tarde. Estamos divulgando isso aí nos nossos jornais e você é nosso convidado. Você que é homem e deseja participar, estamos com quase 30 inscrições para esse evento maravilhoso, tá bom? Ok, e aí nós vamos agora para a última pergunta, mas antes vamos ouvir o Grupo Laudário que vai cantar. E vem aí a terceira pergunta, que tem como tema: é possível o crente perder a salvação? Essa pergunta aí que o pastor Manuel, Veronilton e Cláudio vai responder para vocês. Mas antes, vamos ouvir o louvor com o Grupo Laudário, que louva o nome do Senhor. Deus abençoa o crente, aquele que só nele confia, que é o servo fiel que se humilha e que chora, que ora com paciência, com esperança e alegria, caminhando para o alto, e um dia na sua vitória, de lutas em lutas, vai sendo aprovado e abençoado por não desistir, crescendo na graça e no conhecimento, de olhos atentos pro eterno poder, de lutas em lutas, vai sendo aprovado e abençoado por não desistir, crescendo na graça e no conhecimento, de olhos atentos pro eterno porvir. Não sou mais escravo do pecado, agora sou um servo de Deus, adotado estou, filho seu, irmão de Jesus. Ele é a luz e a verdade, a vida e o caminho do bem. Vem agora, aceita Cristo e andar no caminho também. De lutas em lutas, vai sendo aprovado e abençoado por não desistir, crescendo na graça e no conhecimento, de olhos atentos pro eterno porvir. Lutas em lutas, vai sendo aprovado e abençoado por não desistir, crescendo na graça e no conhecimento, de olhos atentos pro eterno porvir.
Esse é o segundo ponto. Outro ponto importante é possível o crente perder a salvação? A resposta é não, de maneira nenhuma. O crente jamais perderá a salvação. Esta é uma afirmação que encontramos em diversas partes da Escritura Sagrada. Os verdadeiros crentes jamais cairão da graça ou perderão a condição de vida eterna. De maneira nenhuma. E alguns textos nos levam a essa reflexão da nossa certeza da vida eterna, de que nós não perdemos a vida eterna. A Bíblia, no livro de João, no capítulo 5, no versículo 24, nos dá uma garantia disso. Ele diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que precisamos observar aqui, meus amados irmãos, é que quem crê em Jesus, como está escrito no texto, já tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Jesus prometeu a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe deu. Isso é uma garantia que Deus nos dá. De que nós não perdemos a salvação. Porque a nossa salvação não depende da minha condição, da minha vida, mas do que Jesus Cristo realizou e do pacto e da aliança de Cristo com seu próprio Filho, ou melhor, de Deus com seu próprio Filho na eternidade. E eles cumprirão tudo isso. Mas o que nós podemos dizer, meus amados irmãos, o que nós precisamos observar, meus amados irmãos, é que o crente que é salvo para sempre. Porque quem garante a nossa salvação é Cristo Jesus. Logo, meus amados irmãos, nós poderíamos fazer a pergunta: será que aqueles que uma vez foram salvos, perderam a salvação, foram salvos novamente, podem ter certeza da vida eterna? Não, porque eles perdem a salvação. Mas a perseverança dos santos, essa doutrina, nos garante que o Senhor que começou a boa obra, Ele terminará, Ele executará até o final. Essa é a certeza, essa é a garantia que o Senhor nos dá, que aquele que operou em nós, Ele realizará a sua obra até o final. A garantia da vida eterna, a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, é baseada no que Cristo fez, no preço que Ele pagou por nós, que isso nos dá a certeza da vida eterna. Agora a pergunta, né? É possível o salvo perder a salvação? A resposta, aquilo que a gente já vinha trabalhando, né? É não. É impossível que o salvo perca a salvação, porque Jesus Cristo já disse: jamais se perderão. E a Escritura Sagrada afirma que o salvo ele não se perde, né? O apóstolo Paulo também falou na sua segunda carta a Timóteo, né? Se eu não estou enganado, capítulo 1, versículo 12, ele diz que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Também Judas vai escrever dizendo que ele vai nos apresentar. Ele é poderoso, né, para nos livrar de tropeços e nos apresentar imaculados diante de sua glória. Judas, versículo 24. Então, vários textos da Bíblia deixam bem claro que o salvo não perde a salvação. A pergunta talvez diga assim: sim, mas e a pessoa que vive na prática do pecado continuamente? Essa doutrina não incentiva a isso? Não. Porque a Escritura também vai afirmar que a evidência de uma pessoa salva é uma vida de boas obras, uma vida de compromisso com Deus. E aí a pergunta: e os apóstatas? Os apóstatas, eles não perderam a salvação? Não. Porque os apóstatas, eles não eram verdadeiros crentes, eles não eram salvos. Como é que a gente pode afirmar isso? Se 1 João capítulo 2, versículo 19, João vai dizer o seguinte, é a Escritura que diz, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram
para que ficasse evidenciado de que nenhum deles pertenciam aos nossos. 1 João capítulo 2, verso 19. Então, o que a gente pode aqui aprender e dizer para você, certamente, biblicamente, é que o salvo não perde a salvação. Porque aqueles que vivem em pecado, dizendo-se salvos, não são salvos. Porque o salvo não vive em pecado. O salvo pode até cair em pecado, mas viver em pecado é outra coisa. A Escritura afirma que é aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 9. E diz mais que aqueles que apostataram da fé, eles não eram verdadeiros crentes. Eles estavam no meio do povo de Deus, estavam no meio da igreja, estavam até exercendo liderança na igreja, mas não eram crentes autênticos. Aqueles que de fato são convertidos, eles permanecem. Mesmo que eles caiam, mas eles não ficam caídos, eles se levantam, Deus levanta eles, eles voltam para o rebanho. É isso que a Bíblia fala e nós cremos. A terceira pergunta que me foi enviada é a seguinte: é possível o crente perder a salvação? A resposta a essa pergunta, queridos, é não. É não. Não há qualquer possibilidade do crente perder a sua salvação. E a razão se encontra no fato dele não ter feito nada para conquistá-la e não poder fazer nada para conquistá-la e nem tampouco perdê-la. Eu quero lhes dizer que o homem não pode fazer nada para ser salvo e nada do que ele venha a fazer pode também levá-lo a perder a salvação. Por quê? Porque a salvação do crente, ela é conquistada por Cristo. É Deus quem começa e termina o processo de salvação na vida dos seus eleitos. Não há qualquer possibilidade de um cristão eleito por Deus, regenerado por Deus, salvo por Jesus, perder a sua salvação. E talvez você esteja se perguntando, mas peraí, se uma vez salvo, sempre salvo, de modo que o cristão não pode perder a salvação, então eu posso fazer qualquer coisa? Eu posso pecar à vontade, eu posso transgredir a lei de Deus? Não. O cristão que é salvo por Jesus Cristo, ele, juntamente com a sua salvação, ele é capacitado por Jesus Cristo a não se vencer pelo pecado. Pelo contrário, ele é aquele que luta contra o pecado. Isso não significa dizer que uma vez salvo, sempre salvo, e que o cristão não perde a salvação, portanto, ele não vai pecar mais. Não, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos lutando contra o pecado. Mas o fato é que a palavra de Deus nos informa que aqueles por quem Cristo morreu, também os capacitou para vencer o pecado. A Bíblia Sagrada é categórica em nos mostrar que Deus nos capacita a nos libertar, a vivermos livres do pecado. Ele não permite, queridos, que nós cometamos o pecado de morte. Não permite. A palavra de Deus nos ensina muito claramente isso. Nada pode tirar a salvação do crente. Não há qualquer possibilidade que o cristão venha perder a salvação. E nós podemos usar como argumento bíblico o texto de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, exatamente nos versículos do 38 ao 39, quando ele, falando a respeito exatamente disso, de que o cristão eleito por Deus, regenerado por Deus, não pode perder a sua salvação, diz o seguinte: Romanos capítulo 8, versículos do 38 ao 39, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observem, queridos, que Paulo aqui enfatiza que não há nada que nos tire do amor de Deus. Não há nada. Nós somos guardados por Deus. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, que está me ouvindo agora, precisa descansar nessa verdade bíblica, chamada perseverança dos santos, porque ela nos ensina que aqueles que perseverarão, ou que perseveram na fé, são aqueles que foram eleitos por Deus
antes da fundação do mundo. São aqueles que foram regenerados por Deus, através do poder miraculoso do Espírito Santo. E essas pessoas que foram eleitas por Deus, regeneradas por Deus, elas estão salvas, ou foram salvas para sempre. Elas foram salvas para sempre, portanto, elas não têm, ou melhor dizendo, não há qualquer possibilidade que elas venham perder a salvação. Por quê? Porque nada lhes tira do amor de Deus. É Deus que as salvou, é Deus que as guardará até o fim. A palavra de Deus nos ensina que Ele é fiel para completar aquilo que começou em nós. E quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está falando exatamente a respeito da salvação. Aquele que começou a obra da salvação em nós, Ele é fiel para terminar, de modo que Ele nos guarda, para que nós não tropeçamos, para que nós não venhamos a cair no pecado de morte. Ele nos guarda, querido. Ele nos guarda. Você foi salvo para sempre. Você não perde a sua salvação, porque ela não foi conquistada por você, ela foi pela graça. Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Querido, a salvação é pela graça. Ela não é pelas obras, é pela graça. Que Deus conforte o seu coração com essa palavra maravilhosa e que você aprenda, que você persevera e perseverará, porque aquele que te chamou, aquele que te regenerou, é aquele que te guarda até o fim. Estamos voltando aí para concluir o nosso programa, ouvir os irmãos, dar as suas considerações finais e também agradecer a vocês pelo privilégio de podermos apresentar mais um programa. Vai ser todos os sábados. O próximo sábado nós já estaremos aqui de novo com esse programa que será apresentado como este aqui, ainda sem termos o canal ao vivo do YouTube. Estamos fazendo ao vivo pela Rádio Monsertão e gravando e colocando no YouTube e também no Facebook. Nos ajude, se inscreva no nosso canal Pastor Marcos Severo, clique em qualquer postagem nossa aí e escreva lá e seja um participante conosco, tá bom? Olha, pessoal, estamos chegando ao final, né? E vamos ouvir as palavras finais dos nossos pastores, pastor Emanuel, pastor Veronilton Paz e também pastor Cláudio. E vamos aí com as considerações finais dos nossos amados irmãos, aí na nossa programação, o primeiro programa que ficará na história, Opinião Teológica. Olha, o próximo programa será Opinião Teológica ainda. O debate ainda vai fazer daqui a um mês, vai ser muito importante porque vai ser em videoconferência. Olha, no próximo sábado vamos ter mais uma opinião sobre mais um dos pontos da nossa tulipa, ok? Olha, vamos ouvir aí cada um dos pastores, pastor Manuel, pastor Veronilton e pastor Cláudio, dando as suas considerações finais. E em seguida eu volto para encerrar e concluir. E vamos ouvir os nossos irmãos se despedindo. Que a garantia do Senhor seja que nós tenhamos confiança no Senhor e que Ele realize cada dia mais a obra em nossas vidas. Que Deus abençoe. Nesse momento, nós gostaríamos aqui de agradecer ao pastor Marcos Severo por essa oportunidade de nós aqui estarmos aqui opinando sobre esse assunto tão importante, né, que é a perseverança dos santos, uma das doutrinas básicas, né, da teologia reformada, né, bíblica, confessional, né. Queremos deixar aqui para você também a nossa gratidão, que você que nos acompanhou, deixar também a informação para você de que, se você desejar, nós temos um estudo completo sobre esse tema, né? A perseverança dos santos. Se você quiser pedir esse estudo para você acompanhar em casa com sua família, né? Ler, observar, né? Nós temos um esboço, né? Temos um esboço desse estudo, né? Que demos
na igreja, né? E nós podemos lhe oferecer esse estudo sem nenhum problema, né? Você não vai precisar pagar nada, né? Você pode enviar para a gente no nosso zap, né? O 83, né? 99861 3778, e nós vamos enviar para você esse esboço de estudo sem você pagar nada, tá bom? Deus abençoe. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando deste maravilhoso programa e quero agradecer de um modo especial o reverendo Marcos Severo de Amorim, que me fez o convite para estar participando. É bem verdade que o assunto é muito amplo para um espaço tão pouco, mas eu fico grato aqui de coração pela oportunidade que me foi dada e espero ter ajudado a responder um pouco a respeito dessas 3 perguntas que, na verdade, estão amplamente, como eu bem disse aqui desde o início, relacionadas uma com a outra. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo ele possa conscientizá-los e fazer com que vocês venham a descansar nessas verdades, de que a perseverança ela é uma doutrina bíblica presente na vida dos eleitos de Deus. E aqueles que foram chamados para perseverar, consequentemente, eles perseveraram até o fim, porque eles foram salvos por toda a eternidade. E por último, de modo algum, eles podem ou poderá vir a perder a sua salvação. Que Deus nos abençoe. Estamos voltando para encerrar e orar, né, essa programação maravilhosa que Deus nos deu, esse privilégio. Queremos, amados, deixar uma leitura bíblica para você, né? A palavra de Deus, né? Que o Senhor Jesus disse as seguintes palavras, lá no livro de João, capítulo 3, verso 36. Ele disse, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho de Deus não tem a vida eterna. Nós queremos agradecer a todos vocês. Vamos orar e em seguida eu faço a despedida. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por podermos contribuir e chegar junto dos irmãos que estão agora nessa pandemia, em casa, e que estão tendo a oportunidade e estamos nos esforçando, Senhor, para oferecer algo que eles possam ouvirem e possam aprender algo na vida deles. Pai, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos dá de fazer esse programa, de termos esse privilégio. Ó Deus, dá-lhe um dia de bênção e de paz, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelos nossos irmãos que estiveram e atenderam nossos convites. Muito obrigado, Senhor, e pelos aqueles que estão nos ouvindo. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nossas palavras finais. Obrigado ao pastor Emanuel, pastor Veronilton, pastor Cláudio, ao grupo Laudálio, cantor Edmar e o cantor reverendo João Fernandes. Obrigado pelo privilégio que vocês nos deram de realizarmos esse programa aí para a glória de Deus. Encerrando aqui nossa programação, a nossa gratidão. E convidando vocês para o próximo sábado, não vai ter, porque o próximo sábado vai ser, aliás, vai ter, né, porque é de manhã. E à tarde nós vamos ter o primeiro encontro de UPHs. É isso aí, vai ser assim uma coisa fantástica, maravilhosa, um privilégio grande estar com os homens. Nós fundamos agora o UPH até por videoconferência e estamos com vários novos UPHs e vamos servir, esperar terminar essa pandemia, esse confinamento, para nós sairmos no nosso ônibus, né, do projeto Rumo ao Sertão e vamos para as cidades fazer avanço missionário, evangelizar e levar as pessoas a Cristo. Olha, muito obrigado a todos vocês, né? E convidando vocês, olha, dia 9, o primeiro congresso do projeto Rumo ao Sertão. Preletores confirmados, né? O reverendo Arival Dias Casimiro, reverendo João Hélio, da Igreja das Graças em Recife, para a oficina já tem confirmado o reverendo Arcleucio e o reverendo
Alessandro Lucena. E estarão aqui no dia 9, no grande primeiro congresso de expansão missionária. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a cada um de vocês, né? Um grande abraço e tenha um bom dia!